pro povo, pede para clicar nas coisas. Diz que vai esperar 2 minutos que o povo vai entrando. Ok, boa noite pessoal. Hoje nós vamos ter o privilégio de começar uma atividade que eu julgo ser muito importante, e que na verdade isso já é fruto de uma ideia bem antiga. Já na antiga clínica eu tive a vontade de fazer aos sábados uma reunião no auditório da clínica com pessoas que tivessem interesse em debater assuntos de cirurgia plástica, tirando dúvidas, praticamente para pessoas que ainda têm vontade de fazer a sua cirurgia, mas também pessoas, agora através desse meio, pessoas também que já se operaram, que podem estar morando em outras cidades, outros estados, e através das redes sociais, agora que a gente incentivou tanto junto com esse episódio da pandemia, a gente está treinando cada vez e se elaborando cada vez mais esse tipo de apresentação. Então a nossa ideia é fazer uma apresentação contínua todas as sextas-feiras às 19 horas por 30 minutos. E vocês podem sugerir os assuntos, vocês podem fazer as suas perguntas, vocês podem, na verdade, participar de uma maneira muito ativa. Vou pedir para vocês que vocês apertem aí no aviãozinho para convidar os amigos de vocês para participarem. E a ideia é fazer alguma coisa à vontade de vocês, certo? De maneira que a gente possa ir preparando a ideia da possibilidade de uma cirurgia, ou como se comportar depois da cirurgia, etc. Hoje a gente quer começar com o assunto cirurgia de mama. Cirurgia de mama é um mundo, pessoal. Cirurgia de mama abre um leque de possibilidades, de dúvidas, de perguntas e de ações imenso. Então é muito importante que vocês participem de uma maneira muito ativa para que a gente possa ir direcionando isso conforme a necessidade de todos vocês. Nós vamos convidar hoje uma estudante jornalista, né? Então ela vai nos ajudar na execução desta tarefa. Ela se chama Emily Frank. Estou esperando ela poder estar disponível para a gente poder começar. Ela já fez uma seleção de algumas perguntas que vocês postaram na caixinha do Instagram, solicitando esclarecimentos. E também vocês podem agora, com certeza, também aproveitar, né, e fazer as suas perguntas relacionadas ao que a gente... A Anne já está entrando, a Anne Frank. Então, vocês podem também fazer parte desse bate-papo de uma maneira muito ativa, certo? Temos que acionar ela aqui, então. Ela solicitou, né? Ela tem que solicitar. Ok, a Anne já enviou uma solicitação para participar. Ela está escrevendo aqui, vou ver se... Mas ainda não apareceu a solicitação para mim, vamos ver. Emily Frank é top, tanto quanto outras pessoas que já tiveram a oportunidade de participar aqui com a gente, né, como o Thiago Gonçalves, como Gabriel Dias, enfim, né? Então vamos ver só se ela consegue realmente efetivar a solicitação de entrada dela aqui para a gente. Aperte o coraçãozinho, certo? Cliquem no aviãozinho, convidando os amigos de vocês para participarem. E a gente vai iniciar assim que eu conseguir acessar aqui a solicitação de Emily. Ok? Bom, enquanto ela ainda eu espero receber a solicitação oficial dela, vou comentar com vocês que a gente pode, assuntos grandes como cirurgia de mama, a gente pode ir derivando por algumas semanas, inclusive. Mas a gente também pode ir intercalando. Outra possibilidade que a gente tem é ir pulando de assunto a assunto, mas acho que daí pode confundir mais. Eu acho que vai ser mais proveitoso se a gente pegar um tema mais único e a partir daí ir esmiuçando. A gente pode dar uma aprofundada nisso. As perguntas, na verdade, mesmo para quem já operou, são muitas, né? E às vezes as pessoas no consultório elas têm a ideia de que eu não tenho mais nada para saber, mas na verdade sempre tem muitas coisas que necessitam ser esclarecidas. Interessante, né? Olá, Oi, Emily. boa noite. Boa noite, Emily. Seja bem-vinda. Já fiz uma abertura, já fiz uma introdução aqui.
E assim, te apresenta então rapidamente para o nosso público aqui, Emily. Eu sou estudante de jornalismo, estou no último período de jornalismo e aceitei o convite para conversar com o Dr. Marco para esclarecer algumas dúvidas sobre a cirurgia, que eu também tenho essas dúvidas, vejo essas dúvidas nas minhas amigas e gostaria de ter essa conversa com o senhor hoje. Ah, ok. Eu sei que tu fizeste uma seleção, Emily, de algumas perguntas que já tinham enviado na caixinha, certo? Do Instagram. E Certo. outra também outras perguntas que as tuas próprias amigas também fizeram, certo? Então, assim, no momento que tu tiveres à vontade, pode começar e a ideia é fazer um bate-papo muito tranquilo, certo? E vocês têm a oportunidade de poder participar de uma maneira bem ativa. E é interessante que assim o façam, ok? Emily, é contigo. Doutor Marco, quais são os principais tipos de cirurgias plásticas das mamas e como é escolhido cada tipo de tamanho e cada cirurgia específica para cada corpo? Bom, veja só, pergunta bem ampla essa, né, Emily? Antes de mais nada, também quero dizer para vocês que a gente não fez uma seleção onde eu soubesse as perguntas para a gente organizar as respostas. Vamos fazer tudo isso de uma maneira bem espontânea. Então, veja só, existem basicamente três coisas principais, ou três formas de cirurgia que são as mais comuns dentro de um consultório de cirurgia plástica. Existe a cirurgia da redução de mama, né, as mamas grandes hipertróficas, às vezes as gigantomastias. Existem a cirurgia para aumento de mama, quer dizer, aquelas pessoas que têm a mama pequena, pouco desenvolvidas, são as chamadas hipomastias, né? E dependendo do grau de flacidez, a gente pode somente colocar uma prótese, isso vai ter que ser uma avaliação, a partir de uma avaliação pessoal. Existe também as mastopexias, são aquelas mamas mais flácidas, que são mais caídas, Emily, onde a gente vai fazer uma cirurgia para levantar, tirar o excesso de flacidez, onde, e muitas vezes, a gente pode utilizar uma prótese. Mas uma prótese para quê? Normalmente para que a gente mantenha o polo superior da mama bem montado, para que esse resultado dessa cirurgia, ele se mantenha, ele se segure por mais tempo, certo? Então, assim, são basicamente esses três tipos de cirurgia que a gente pode ir comentando. Sim, Emily. E a partir de que idade essas cirurgias são indicadas? E quanto tempo depois da cirurgia tem uma validade dessa cirurgia? Vai ser preciso refazer devido ao tempo, devido ao desgaste da própria pele na sustentação do implante Ok, então vamos lá. Primeira pergunta, a partir de que idade? Normalmente, a partir da adolescência, quando a menina já está com o corpo relativamente bem formado. Vamos pensar em 17, 18 anos. Mas, em medicina, não existe nem sempre, nem nunca. Para vocês terem uma ideia, eu já operei uma adolescente de 12 anos. Mas 12 anos, Marco Almeida? Sim. Por que 12 anos? Primeiro, que ela já tinha um formato de estrutura física bem avançado. Então, para a idade dela, ela era uma menina grande. Segundo, eu tive o aval da mastologista e eu conversei muito bem com a família. Por quê? Porque, na verdade, essa menina sofria muito bullying, ela tinha uma mama muito grande, ela tinha muito constrangimento, ela tinha problemas de ordem emocional relacionados a isso. Bom, essa cirurgia já faz uns bons anos, talvez uns 6, 7 anos que eu tenha realizado. E hoje, conforme ela vem fazendo as revisões, ela continua muito bem e a mama realmente não ficou avantajada, tá? Ela não cresceu, não voltou a crescer. Essas revisões, ela tem que fazer de quanto em quanto tempo? Certo. Então, veja só. Na verdade, a gente tem que combinar a alta. O paciente não é operar, achar que está tudo ok e desaparecer. Então, isso é muito importante. Depois que eu chego a dar uma alta no consultório de uma cirurgia de mama, o que tem que acontecer é que, periodicamente, a cada um ano, pelo menos, ela tem que passar aonde? Comigo e com a mastologista, ou o mastologista, certo? Inclusive, eu quero salientar aqui, que eu acho muito importante, que todo paciente, quando for fazer a sua cirurgia de mama, ele tem que passar por um mastologista, sim. Não é eu como cirurgião plástico, simplesmente solicitar o exame da mama. Ah, não, o exame laudo está dizendo que está tudo ok. Eu acho isso, na verdade, muito pouco, pessoal.
Por quê? Porque se tem um especialista em mama, é fundamental. Vocês imaginem que hoje a situação do câncer de mama é uma coisa muito preocupante. E a previsão é que uma pessoa a cada 8 ou tem ou terá um tumor de mama. Então, vejam só, nós não podemos ficar dormindo no ponto. Então, todo ano, tá? Todo mundo, toda mulher tem que passar no mastologista, certo? Tem que passar no mastologista para fazer a avaliação da sua mama. Se ela usou uma prótese também para avaliar a questão como é que está todo o tecido em volta da prótese e com o cirurgião plástico também. E daí tu me perguntou, mas a cirurgia, ela é para o resto da vida? É muito interessante, pessoal, porque muitas pessoas pensam que operou, fez uma plástica, aquilo é para o resto da vida. Não é não, pessoal. Aliás, nada é para o resto da vida. Né? Tudo passa. Então, assim, quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, de suspensão, usou uma prótese e ficou bonita a mama, na verdade, a gente tem uma expectativa que a pessoa vá envelhecendo e a mama também vai envelhecendo. Muitas vezes a prótese continua aqui no lugar normal e a mama vai envelhecendo devagarinho. Né? E a gente vai ter que fazer uma revisão posteriormente. Então, isso é uma coisa previsível. O que mais, Emily? O senhor estava falando da ida de forma regular ao mastologista. É comum, no dia da cirurgia plástica, a retirada de cisto ou algumas coisas, algum problema do gênero? É extremamente comum, tá? Então, muitas vezes, o paciente tem um nódulo, por exemplo, de mama, e é interessante que toda mulher, quando recebe um diagnóstico de nódulo de mama, ela fica logo muito nervosa, muito preocupada. Mas vamos lembrar que a maior parte deles, a imensa maior parte deles, são benignos. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma mastologista. Eu, como cirurgião plástico, posso tirar um nódulo? Eu posso, eu sou cirurgião, mas se eu tenho uma pessoa que é especializada somente para aquilo, eu chamo a mastologista, ela participa ou ele participa num processo cirúrgico e a gente pode, no mesmo ato, tratar, fazer uma cirurgia conjunta e otimizando, de maneira a otimizar aquela passagem pelo hospital. Doutor Marco, agora quanto à amamentação. Alguém que ainda não tem filho, uma jovem que ainda não tem filho e vai amamentar, quais são os cuidados que ela tem que ter no dia da cirurgia plástica, de conversar com o seu cirurgião, para saber quais são os possíveis riscos no momento da amamentação, que vai interferir essa cirurgia no momento da amamentação dela, do filho? Ah, ok. Bom, essa pergunta é extremamente comum e importante, certo? Então, vejam só. Normalmente, a cirurgia de mama, ela não atrapalha a amamentação. A menos que seja uma cirurgia muito agressiva, onde teve uma grande redução com comprometimento do todo o parênquima mamário, o tecido mamário dessa paciente. E é por isso, inclusive, que muitas vezes, quando ela tem mamilo invertido, que é aquele bico para dentro, ela muitas vezes só vai melhorar depois da amamentação, a gente evita de corrigir isso no ato de uma plástica mamária, porque se ela tiver em idade de amamentação, ou talvez se ela vier a engravidar, eu posso comprometer, porque essa correção, normalmente, ela abala, ela corta alguns ductos mamários, de maneira que a pessoa não consegue fazer a amamentação de maneira correta, adequada. Bom, normalmente, nas plásticas mamárias de redução, de mastopexia, ou mesmo de prótese mamária, a amamentação, ela continua normalmente, certo? Uma coisa interessante de se comentar aqui é que quando a pessoa coloca uma prótese mamária, a prótese não é, na verdade, dentro da mama, ela é embaixo. Então, aqui está meu tecido mamário, ela está aqui embaixo da mama, certo? Entre a mama e o músculo, eventualmente, eu estou falando eventualmente, não rotina, atrás do músculo, certo? Por que eu estou falando isso? Até uma dúvida que eu tenho, que algumas amigas minhas fizeram questão de colocar a prótese intramuscular, né, dentro do músculo, porque o cirurgião que fez a cirurgia delas disse que ficava mais natural. E eu vejo, assim, pelo menos no meu meio de amigas, isso já é tido como uma verdade, que essa intramuscular fica mais natural, fica mais bonito. É uma verdade? Não, isso não é verdade. Na verdade, eu posso dizer o seguinte, ela não é dentro do músculo, ela é abaixo do músculo peitoral, certo? Então, aqui está o músculo, ela pode vir aqui. Preste atenção,
depende de cada caso. Infelizmente, a gente vê muito em rede social que alguns médicos ficam propondo esse tipo de atitude como se isso fosse o suprassumo da técnica para poder ter um resultado melhor. Isso é incorreto, pessoal. Isso não tem nada a ver. Isso é uma possibilidade. Então, por exemplo, algumas pessoas, quando colocam a prótese embaixo do músculo, e a gente seleciona normalmente muito bem os casos, são aquelas pessoas que são muito magras, que têm praticamente só a pele e o músculo. Então, normalmente, ele fica muito mais camuflado. Aquele degradê aqui na parte superior do tórax, entre o tórax e a mama, ele se torna mais natural. Mas vejam só, não existe somente essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de um plano duplo, chamado dual plane, onde a gente pode utilizar essa técnica também. E também existe a técnica onde a gente vem colocando entre a mama e o músculo, a gente vem colocando, e quando chega na parte superior, a gente entra um pouco para dentro do músculo, de maneira que o degradê se torna perfeito. Então, assim, não existe nenhuma técnica que seja rotina para todos os pacientes. Então, alto lá, porque infelizmente a gente vê algumas pessoas colocando isso nas redes sociais como se fosse algo extremamente diferenciado ou fosse domínio de somente A ou de B ou de C. Na verdade, as técnicas para um bom cirurgião plástico são todas muito tranquilas, muito fáceis, aí depende muito do quê? Indicação. Não existe nem 8 nem 80, eu não posso fazer a mesma coisa para todos os casos, depende da indicação. E aí vai o quê? Quilometragem do médico. Certo? Agora, se o médico tem uma limitação de fazer somente uma técnica ou outra, aí a conversa é outra. Mas, normalmente, existem algumas técnicas e não existe necessariamente uma que seja superior à outra. Ok? Doutor Marco, a diferença no pós-operatório de uma cirurgia, entre essas duas cirurgias, esses dois tipos de cirurgias que o senhor falou? Não entendi, me repete. A diferença no pós-operatório, quando a cirurgia é feita por baixo do músculo ou por cima? Ah, sim. Sim. A cirurgia, quando a prótese, por exemplo, é colocada embaixo do músculo, é muito mais comum ter dor. Dói muito mais o pós-operatório, isso é um fato, isso é real. Tanto é que uma prótese subglandular, normalmente o pós-operatório é um passeio, né? As pessoas normalmente não se queixam de dor. E esse é o grande perigo. Para não sentirem nada, às vezes elas exageram no pós-operatório, dando aquela falsa simplicidade de procedimento ou de um cuidado extremamente relaxado. E aí não pode não. A gente, quando fizer uma cirurgia dessa, a gente tem que ter muita cautela, porque toda cirurgia é cirurgia. E se tiver um hematoma, né, a pessoa volta para uma sala de cirurgia. Aí começa todo um estresse totalmente desnecessário. Quais são as complicações? Existe outra coisa. Mais comuns? Oi, só um pouquinho. Certo. Só um pouquinho. Então, assim, quer ver? Ó? Outra coisa que pode acontecer também, que dependendo da maneira como for executada essa cirurgia, a pessoa, quando contrai o músculo peitoral, a mama deforma e pode, às vezes, subir uma prótese, ela pode criar uma divisão. Existe alguma possibilidade para isso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e nunca chegue no consultório médico com a cirurgia indicada. Eu quero fazer a técnica tal, porque eu vi que algum médico está apostando como se fosse alguma coisa extremamente diferenciada. Alto lá, cuidado. É muito comum chegarem já direcionando o tipo de cirurgia que vão fazer, assim, ou não? Isso aí, normalmente são as pessoas que assistem muita rede social, que vão muito para o Google. Sabe que a internet é fantástica, mas a gente tem que ter muito cuidado, que cada um posta o que quer. Né? Então, a melhor coisa é uma conversa muito objetiva, muito honesta com o médico. A gente tem que ter muita referência daquele médico. Se possível, conhecer pessoas operadas, né? E não badalação de rede social. Quanto à assimetria e às complicações que podem acontecer ao longo da cirurgia ou depois, como o senhor lida com os pacientes, como é feita essa correção e esse acompanhamento? Okay. Simetria. Pessoal, simetria absoluta não existe. Ninguém tem a mama igual um lado e o outro. E outra coisa, as pessoas pensam somente na mama. Mas, na verdade, existe alterações de tórax, de caixa torácica. Então, é muito comum a simetria óssea, de costelas, gradil costal. A simetria de músculo, tem pessoas que podem ter um músculo mais alto, outro menos desenvolvido. Enfim, a simetria todos têm. A gente consegue corrigir, deixar as mamas perfeitamente iguais? Não, pessoal, porque isso não existe.
O rosto nosso não é simétrico, né? As mamas não são simétricas, as mãos não são simétricas. Agora, é claro que a gente vai se esforçar para deixar o mais parecido possível. A gente vai deixar, não é uma mão para cima ou para baixo, não, não é isso. Claro que não. O mais parecido possível. Agora, sempre uma mama é mais larga do que a outra, né? Às vezes tem diferença de inclinação, então isso é muito comum. Por isso que é tão importante o exame pré-operatório, aonde o médico mostra já as assimetrias para o paciente, e ele vai para a cirurgia consciente, o que é dele, o que é passível de mudança, o que não é passível de mudança, ok? Algumas pessoas pensam assim, ah, mas não é plástica? Como eu uso a palavra plástica, é igual quando uso a palavra laser, é uma coisa quase mágica. Não, pessoal. Existem limites de técnica, existem limites do paciente. Dependendo de como a pessoa chega para a gente, o que ela tem de característica física, a gente vai conseguir mais isso ou mais aquilo em termos de resultado. Isso tem que ser muito bem conversado para não se criar fantasias ou ilusões, ok? Doutor Marco, como fica o processo de cicatrização completo? Quanto tempo depois acontece essa cicatrização completa? Fantástico, tá? Pergunta muito legal, muito importante. Por quê? Porque a cirurgia, qualquer processo de cicatrização, ele leva meses, às vezes mais de um ano. Quando as pessoas acham que já está cicatrizado, está fechadinho, na verdade, provavelmente essa cicatriz ainda vai aperfeiçoar, ela ainda vai amadurecer e ela vai mudar, né? Então, na verdade, por isso que é tão importante o acompanhamento pós-operatório. Por isso que o paciente não pode desaparecer. Um paciente, por exemplo, que tem uma tendência a fazer um queloide, ele opera uma mama, esse paciente vai sumir? Claro que não! Esse paciente vai levar mais de ano fazendo acompanhamento. Porque se a pessoa tinha uma tendência a queloide, ela comeu as famosas comidas carregadas, que é um assunto meio bem nordestino este, certo? Que aumentou o processo inflamatório na sua cicatrização. Alterou sua cicatrização, o que é que se faz? Bom, o que a gente faz? A gente vai tratar conforme vai acontecendo de alterar alguma característica na cicatrização. Normalmente, a maior parte das situações são tratáveis. Então, por isso que o paciente não pode desaparecer. Chegar um ano depois e dizer assim, eu fiquei com a cicatriz, doutor, assim, o assado, aí eu posso dizer, irresponsabilidade de quem? De quem carregou a cicatriz. Por quê? Porque não era para ter desaparecido, né? Quando o paciente tem alguma alteração, alguma intercorrência, alguma coisa está saindo do caminho normal, a gente anda de mãos dadas e trilha esse caminho juntos, de maneira que a gente consiga reverter esse processo, ok? Isso é comum? É comum alteração de cicatriz, queloides, irmão? Não, normalmente não. Na verdade, é uma minoria de pessoas que tem isso. A maior parte das pessoas não tem esse tipo de problema. A verdade é esta. Doutor Marco, ainda quanto ao pós-operatório, quem só tem 15 dias de férias, consegue já retornar 15 dias depois para dirigir, voltar ao trabalho, coisas comuns, ou o mínimo tem que ser 30 dias? Ok. Isso varia um pouco assim de pessoa para pessoa. Normalmente, isso é uma coisa muito pessoal. Eu oriento a questão de dirigir a partir de um mês, tá? Por quê? É porque as pessoas perguntam, é questão de passar a marcha? Não, não é questão de passar a marcha. Mas, normalmente, eu tenho um cinto transversal de segurança. Se eu tiver uma freada brusca, esse cinto vai apertar minha mama. Mas então eu coloco só na cintura. Se der uma freada, vai com a cabeça no painel e na direção. Isso é muito perigoso. Então, a questão do cinto de segurança é uma das coisas, certo? Então, isso é muito importante. Eu posso fazer o quê? Bom, com 15 dias, até antes, a gente pode voltar para uma atividade de faculdade, por exemplo, de escola, um escritório, eu posso escrever, eu posso digitar, eu posso atender o telefone. Então, a orientação que eu costumo dar, normalmente que movimentos de antebraço e mãos são livres. Eu vou pedir para o paciente evitar de abrir os braços ou levantar os braços. Para quê? Para mobilizar o mínimo possível o tecido mamário e o músculo para que eles possam colar, cicatrizar, principalmente se tiver uma prótese. Doutor Marco, e para quem é atleta, quanto tempo depois essa pessoa pode retornar ao esporte ou aos treinos? A gente pega pacientes assim que são
né? Muito assíduos em academia, atividade física, isso é verdade. Então, eu digo o seguinte, normalmente as primeiras atividades, a gente consegue, talvez com 2, 3 semanas, da cintura para baixo. Coisas que não sacudam a mama ou mexam com os braços, certo? Então, assim, claro que não vai correr, porque vai sacudir a mama, né? Então, assim, a gente vai orientar isso de uma forma muito personalizada, caso a caso. Mas o fato é que, com um mês, a maior parte das pessoas já voltam para as suas atividades físicas com limitações. Limitações, ok? Mas e para a liberação total? Quanto tempo, Marco Almeida? Né? Liberação total. Depende da cicatrização, depende do pós-operatório, mas na média, a pessoa fazer exercício físico com vontade, com os braços, etc., em torno de uns 4 meses, mais ou menos, grosseiramente, para você ter uma ideia. Dona Marilena Varela está perguntando aqui se a mulher tem mamas num tamanho compatível com o seu biotipo, porém estão ficando caídas. Pode fazer apenas a suspensão do músculo peitoral sem colocar prótese de silicone? A suspensão do músculo, é isso? Isso. Não. A suspensão do músculo, não. A gente pode fazer a plástica mamária, né? E de maneira que a gente consegue levantar, suspender, certo? E pode até efetivar, muitas vezes não usa uma prótese porque o paciente não deseja. Então, Esse depois com prótese viva, que eu já ouvi falar algumas vezes. Foi até não entendi. Um médico gaúcho que tem essa expressão prótese viva. Só que eu não sei que não sei o que é prótese viva. Prótese viva. Eu escutei numa entrevista uma vez, essa que era da própria mama, ele remodulava o... ok, entendi. Existe técnica, sim, que a gente usa, a gente tira somente a pele da mama e reestrutura toda a mama de maneira que dá um efeito próprio. Isso existe sim, tá? Uma técnica até que a gente faz bastante. Porque o que acontece? As mulheres, normalmente, dos 50 anos em diante, elas não têm mais aquela vontade nem necessidade de ter um peito exagerado, de jeito nenhum. Elas querem alguma coisa que seja mais confortável e adequada para as vestimentas dela, para o dia a dia dela, né? Quer dizer, ela tem que estar bem com ela própria. Então, isso é a coisa mais importante, não vender uma imagem de sensualidade. Já que você colocou nesse ponto de, conforme a idade, a mulher vai querendo uma coisa mais confortável também para ela, o senhor pode falar sobre a prótese mamária não ser permanente? Sim, aí, assim, vários comentários, certo? Primeiro, é muito comum que as pessoas cheguem no consultório e me perguntem assim, mas já existe uma prótese que é definitiva para o resto da vida? Na verdade, não, tá? Todas as próteses, um dia, vão ter que se trocar. Então, pela bula do fabricante, o tempo médio são 10 anos, certo? Tem pessoas que trocam com 8, com 10, com 12. Eu tenho um paciente com 20 anos e ainda a prótese está normal. Por isso que é tão importante a parceria mastologista-cirurgião plástico. Fundamental, certo? Bom, então assim, não existe nada definitivo, nem cirurgia e nem prótese, certo? Então, qual que era a outra pergunta? A outra pergunta... Só um momento. Tá. Eu falei assim, nem a prótese, nem a cirurgia. Na verdade, a pessoa continua envelhecendo. Eu tenho pacientes que operaram redução de mama, por exemplo, há 20 anos, 25 anos atrás. Elas voltam para mim, porque a mama continua envelhecendo, assim como ela, e a mama cedeu, ela caiu. Ela vai lá e refaz a mama, faz a mama secundária. Tem pessoas que fazem mama terciária, então, na verdade, ela pode retocar essa mama, ela pode refazer uma nova cirurgia de mama, isso é muito comum. Voltando a pessoa chegar no consultório e trazer aquele modelo, ainda é muito comum que as pessoas fiquem com expectativas de tô levando a foto da minha amiga que fez a cirurgia com o senhor, eu queria que meu peito ficasse igual ao dela. Isso é muito comum? Não é muito comum, felizmente não, porque isso é bem irreal. Então, como eu havia comentado, cada um tem uma característica, certo? Então, baseado na estrutura física de A, de B ou de C, a gente vai ter A, B ou C de resultados. Então, até às vezes é interessante para a gente, assim como a gente faz as provas no consultório, para você ter uma ideia de qual é a expectativa de tamanho que a paciente tem, isso é interessante, às vezes ajuda assim, mas sabendo que não adianta se comparar com a atriz, alguém conhecido, etc., porque não funciona. A minha amiga colocou uma prótese de 250 e para ela pode ser muito grande 250, para outras pessoas pode ser muito pequena.
Por exemplo, eu tenho pacientes com prótese 500 e pouco que são extremamente naturais, porque ela tem uma estrutura larga. Então, a mama dela é larga, ela tem um tórax largo, a gente olha e é uma mama normal. Ninguém me diz que tem uma sensação de ter uma prótese grande lá dentro. Não. Já tem outras que com uma prótese 200 pode ser muito grande para ela. Então, por isso que não adianta se comparar. Ah, não, porque alguém lá na internet colocou uma prótese de qualquer tamanho. Não adianta, esse tipo de comparação não é válida, porque depende do que a pessoa tem em termos de tecido mamário, depende de flacidez, depende de largura de mama, depende da distância entre a areola e o sulco da mama. Então, quer dizer, são muitos fatores que entram em jogo numa cirurgia mamária. Não é uma coisa tão simplória como quanto eu vou colocar. Não é bem assim. A Débora está perguntando aqui até que faixa etária é indicado colocar prótese mamária com segurança. Não existe, na verdade, isso, né? Então, depende da necessidade, não tem a ver com idade. É que nem aquela pergunta que já me fizeram na última vez que a gente teve esse tipo de interação aqui, né, na live. A partir de que idade eu posso colocar uma toxina botulínica? Na verdade, é a partir da necessidade, não da idade. Tem um perfil aqui falando assim, minha cirurgia encapsulou depois de 10 anos. Aí ela está perguntando quais são as soluções, o que ela pode fazer. Ok. Ela tem que passar por uma cirurgia. Ela está encapsulando, não é uma urgência. Encapsular é o organismo quando ele cria uma defesa em torno da sua prótese e aquilo vai fazendo uma contratura, um processo de cicatrização a longo prazo. Isso vai deformando a mão um pouquinho e dói quando a gente toca ou aperta ou deita por cima. Pode doer. Tem pessoas que não sentem, mas a tendência é ir tendo uma sensação de desconforto ao longo do tempo. Então, assim, normalmente a gente tem que retirar a prótese e a cápsula. E quando a gente troca a prótese, fica 100% macio, natural, e realmente volta aquela sensação de mama bem boa de se pegar, de toque, certo? E aí, é interessante, todas as pacientes que eu troquei uma prótese por contratura capsular, eu nunca fiz uma terceira vez. Né? Então, assim, parece que tem uma forma de proteção a longo prazo. Emily, eu acho que a gente já estamos passando já dos 30 minutos. Já. Eu acho que a gente vai ter que ir enterrando. E se tiver com sensação de gostinho na boca, a gente continua semana que vem. Pronto, dá certo. Foi um prazer conversar com o senhor, esclareceu muitas dúvidas. Ainda tem uma para finalizar, que a gente falou de antes de ser mãe, falou sobre a amamentação, os cuidados que tem que ter. Agora, quando você já é mãe, já estava em processo de amamentação, quanto tempo tem que esperar para poder fazer a cirurgia? Ok. Isso é muito importante, pessoal. Tem gente que acabou de ter um filho e já quer ir lá operar a mama. A gente tem que esperar pelo menos uns 6 meses e ela tem que parar o aleitamento, né? Então, ninguém vai fazer antes de 6 meses, até porque a criança tem direito ao aleitamento materno. É o mínimo que se espera de uma mãe que ela amamente seu próprio filho, certo? Então, assim, isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento para esse ser humano que está crescendo, certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, eu já estou com um ano amamentando, eu quero parar, mas ainda tenho leite. Então, ela tem que esperar a mama secar, ou então ela vai na mastologista. Existe hoje medicamentos que ajudam a acelerar esse processo. Isso é muito importante. Fazer uma cirurgia com mama ainda cheia de leite não é interessante, pessoal. É desinteressante, porque pode dar um processo inflamatório, pode dificultar a cirurgia. Declaração muito esclarecedora, doutor Marco. Muitos comentários aqui elogiando o senhor vai conseguir conferir esses comentários. A Cibele Parente está aqui falando que vai visitar a Clínica Nova e muitas outras pessoas elogiando seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Cibele. Obrigado a todos vocês que prestigiaram esses 30 minutos. A nossa ideia é fazer 30 minutos para ser algo bem tranquilo. E como assim, o assunto mama ele é muito extenso, certo? A gente, com certeza, a gente vai ter que continuar, certo? Então, vocês podem postar na caixinha das perguntas o interesse de vocês, perguntas bem específicas, e durante essa semana a gente decide se a gente continua com o assunto mama ou se a gente vai variando até para poder abrir o leque de possibilidades. Então, quero agradecer muito a vocês. Obrigado, Emily, né, pela sua participação, né, foste ótima, e espero poder ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas.
Eu quero dizer também que aqui tudo que eu coloco é o meu ponto de vista, são comentários baseados em 30 e poucos anos de experiência, né? E são baseados, essas coisas são baseadas também na vivência do nosso dia a dia, certo? Isso é muito importante que cada um escute, certo? Então, eu vou colocar sempre a minha opinião baseada na maneira como eu entendo e na maneira como eu normalmente eu reajo, são minhas atitudes na condução desses casos ao longo desses anos, ok? Então, aí a gente vai usar um pouquinho da experiência para dizer e orientar vocês no dia a dia. Pois um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.